É. Olá, pessoal, eu sou o Tino, monitor de otorrinolaringologia de vocês. A gente vai dar início à aula de exames complementares em otorrinolaringologia, tá certo? Como eu havia explicado, o objetivo dessa aula é justamente complementar as discussões que vocês estariam tendo no ambulatório, né, de otorrinolaringologia. Então, a gente divide essa aula em duas partes, né? A primeira parte da aula fala sobre a avaliação da deficiência auditiva, todos os exames que a gente utiliza na avaliação da deficiência auditiva, tá certo? Algumas imagens foram retiradas do livro que é utilizado como referência na disciplina, que é o Otorrinolaringologia para Graduação, né, que está na terceira edição. Então, vocês também podem dar uma olhadinha em algumas imagens lá, na verdade, elas foram colocadas aqui também. E a segunda parte da aula, o objetivo dela é trazer exames de imagem, tá bom? Para a aula não ficar muito grande, a gente deve dividi-la em duas partes, tá ok? Então, esse é o nosso plano de aula, né? Na avaliação da deficiência auditiva, a gente vai falar da audiometria tonal e vocal, certo? Um exame muito importante, e essa discussão de exames complementares, ela é válida não só aqui, mas quando a gente for discutir os casos clínicos, você vai perceber que muitos dos exames que vão ser explicados aqui também vão ser colocados nos casos clínicos, tá certo? Então, a gente vai falar da audiometria tonal e vocal, da imitanciometria, que é um exame que é dividido em duas partes, né? O timpanograma, que é a avaliação da complacência da cadeia tímpano-circular, e é dividido também no reflexo estapédico, tá certo? A gente vai falar das autoemissões acústicas, é o exame que é utilizado na triagem auditiva neonatal, tá bom? E, por fim, o potencial auditivo evocado do tronco encefálico, que é o PAET, tá ok? Então, vamos começar aqui por partes. A nossa primeira parte vai ser falar sobre a audiometria tonal e vocal, tá certo? Eu coloquei aqui como que vai chegar esse exame nas suas mãos, né? Ou como que você vai ver esse exame. Aquele gráfico que a gente já está muito habituado se refere à parte da audiometria tonal, tá certo? E aquelas pequenas tabelas que a gente vê ao lado desse gráfico aqui se refere justamente à parte da audiometria vocal. E a gente vai desvendar justamente quais são todas é, essas, essas tabelas e para que cada uma delas serve, tá certo? Então, vamos lá, começando pela audiometria tonal, seja a parte mais importante do exame, tá bom? Aqui a gente tem uma imagem que foi retirada do livro de vocês, utilizado na referência, né, do professor Sebastião. E você pode notar aqui que esse é um exame feito em jovens abaixo de 18 anos de idade que não tem nenhuma queixa de deficiência auditiva. Ele faz esse exame, essa audiometria, para mostrar justamente qual é o limiar auditivo normal de pessoas saudáveis, jovens, que não têm nenhuma queixa auditiva, tá certo? E aí a gente pega esse exame que é completamente normal e transforma ele no exame que a gente vai utilizar, padronizar para fazer com todas as pessoas, tá bom? Então você percebe que nesse exame aqui, que ele coloca decibéis NA, que é nível de audição, esse zero aqui, ele não significa ausência de som, ausência de intensidade sonora. Ele significa dizer que os indivíduos que estão aqui no zero, eles têm um limiar de audição que em 250 Hz, que é o que a gente consegue observar aqui, corresponde a 25,5 decibéis, em 500 Hz corresponde a 11,5 decibéis. Então, esse aqui é o zero, que não é um zero absoluto, ele é o zero audiométrico, que a gente chama, tá bom? E o gráfico do indivíduo ele vai ser construído justamente em cima disso aqui, tá certo? Antes de falar exatamente quais são as alterações que a gente pode encontrar nesse exame, é importante que a gente saiba como avaliar esse exame. O indivíduo ele é colocado numa cabine e eu vou avaliar primeiro a via aérea dele, tá certo? E aí, quando eu vou avaliar a via aérea, eu avalio várias intensidades sonoras em várias frequências, tá bom? Na frequência de 250, 500, 1000, 2000, 4000, tá bom? E 8.000, que é o que a gente está vendo aqui. Então, eu avalio a via aérea dele, coloco como se fosse um fone de ouvido, que vai emitir várias intensidades sonoras na frequência que eu vou determinar, tá ok?
E eu utilizo alguns símbolos. Eu utilizo a bola para a orelha direita. Então, a gente está vendo aqui que esse gráfico já trouxe aqui em cima orelha direita. Mas ele não precisaria ter escrito aqui orelha direita, porque eu estou vendo aqui que tem algumas bolinhas, tá certo? E eu utilizo o X quando eu estou analisando a via aérea da orelha esquerda, tá ok? E quando eu vou testar a via óssea, que é feita a partir de uma estrutura que vibra, que é colocada na região da mastoide, eu vou utilizar esses símbolos aqui, tá certo? A abertura para a direita para a orelha direita e a abertura para a esquerda para a orelha esquerda, tá certo? Vamos lá. Então, isso aqui é uma anatomia da orelha, né? Eu consigo observar aqui orelha externa, composta pelo pavilhão auricular, conduto auditivo externo, orelha média, composta por membrana timpânica, cadeia ossicular, né? E orelha interna, composta aqui pelo labirinto, né? Tanto o vestíbulo como a cóclea, tá certo? Então, quando o indivíduo vai fazer uma audiometria, e eu coloco o fone de ouvido dele aqui no conduto auditivo externo, eu estou testando, na verdade, a integridade da orelha externa, da orelha média e da orelha interna. Se eu testo a via aérea de um indivíduo e essa via aérea dá normal, isso significa dizer que a orelha externa está normal, a orelha média está normal e a orelha interna está normal, tá bom? Então, se a via aérea de um indivíduo é normal, não há necessidade de eu testar a via óssea, tá bom? Porque o que a via óssea vai avaliar? A via óssea, ela se utiliza justamente da condução óssea para desviar a orelha externa e a orelha média e chegar diretamente à cóclea. Ou seja, quando eu testo a via óssea, eu não estou avaliando a integridade da orelha externa, não estou avaliando a integridade da orelha média. Eu estou avaliando somente a integridade da orelha interna em diante, ou seja, da cóclea, do nervo acústico, né, do nervo coclear e das estruturas do tronco cerebral, tá certo? Até chegar no córtex auditivo. Então, essa definição ela é importante, pelo seguinte motivo. Uma audiometria normal, a gente utiliza como parâmetro uma via aérea normal até 25 decibéis nível de audição, tá bom? Ou seja, considerando aquele zero audiométrico, um indivíduo que tem uma via aérea naquelas frequências que são analisadas até 25 decibéis, você pode dizer que ele não tem nenhum tipo de deficiência auditiva. E era aquilo que a gente já havia conversado. Quando a via aérea é normal, a via óssea necessariamente é normal, porque a via aérea analisa a orelha externa, média e interna, e a via óssea analisa a orelha interna, ou seja, a via óssea analisa o que a orelha interna já analisou, tá certo? Então, se eu testo a orelha do indivíduo e eu vejo que a via aérea dele é normal, não há necessidade de eu testar a via óssea dele, tá bom? Mas existem algumas alterações que eu posso observar na audiometria. Dentre essas alterações, a gente tem a hipoacusia de condução, tá certo? A hipoacusia de condução acontece quando eu tenho uma alteração ou da orelha externa ou da orelha média. Vamos dar um exemplo, voltando lá para a imagem. Imagina que eu tenho aqui uma rolha de cerumen no conduto auditivo externo. Isso vai servir como um obstáculo ao som que está passando pela orelha externa, tá certo? Então, se eu tenho uma rolha de cerumen que está presente aqui no conduto auditivo externo, o indivíduo ele vai ter, na via aérea, um prejuízo, tá bom? Porque esse som não vai conseguir alcançar a cóclea. Mas esse indivíduo que tem uma rolha de cerumen aqui na orelha externa, no momento em que eu testar a via óssea dele, a via óssea desvia a orelha externa, desvia a orelha média e chega diretamente na cóclea. Ou seja, a via óssea desse indivíduo vai estar normal, tá certo? Isso vale, portanto, para os distúrbios da condução. Se o indivíduo ele tem uma hipoacusia de condução, ou seja, alguma doença da orelha externa ou da orelha média, apenas a via aérea estará alterada. Ou seja, a via aérea ela vai ter uma intensidade sonora maior do que 25 decibéis, tá bom? 30, 40 decibéis. Mas quando eu testar a via óssea dele, a via óssea vai ter uma intensidade normal, ou seja, menor do que 25 decibéis, tá certo? Existe um outro tipo de deficiência auditiva, que é a hipoacusia neurosensorial. A hipoacusia neurosensorial acontece quando eu tenho um problema da orelha interna ou das estruturas retrococleares. Quais são essas estruturas retrococleares? O nervo auditivo, as próprias vias auditivas do tronco encefálico.
entendeu? Quando eu tenho, portanto, uma hipoacusia neurosensorial, vamos voltar lá para a imagem. Se eu tenho uma hipoacusia neurosensorial, vamos supor que eu tenho um problema aqui na cóclea. Quando eu testo a via aérea do indivíduo, a orelha externa está normal, a orelha média está normal, mas quando eu chego aqui na orelha interna, como o problema está aqui na cóclea, ele vai apresentar na audiometria uma deficiência auditiva, tá bom? Ou seja, um limiar auditivo que ultrapassa 25 decibéis. Então, opa, ele tem uma via aérea alterada. Vamos testar a via óssea dele. Quando eu testo a via óssea dele, eu desvio a orelha externa e a média, mas ele chega também na cóclea. Como o problema desse indivíduo está na cóclea, a via óssea também estará alterada. Então, numa deficiência neurosensorial, numa deficiência auditiva neurosensorial, você percebe que tanto a via aérea como a via óssea estão alteradas, tá certo? Estão igualmente alteradas, que é o que havia escrito aqui. Via aérea e via óssea estão igualmente alteradas, tá bom? E ainda existe um tipo de hipoacusia, que é a hipoacusia mista, que é quando você tem um distúrbio tanto de condução, ou seja, um problema da orelha externa e da orelha média, como tem também uma hipoacusia neurosensorial, ou seja, você tem uma doença da orelha interna ou das estruturas retococleares. Vamos dar o exemplo de uma doença que faz isso. Tem uma doença que se chama otosclerose. A otosclerose, ela tem um acometimento, às vezes, só estapédico, ou seja, só condutivo. Às vezes, ela tem um acometimento somente coclear, ou seja, uma perda somente neurosensorial, mas, às vezes, ela acomete tanto a condução como a parte neurosensorial. Então, às vezes, você tem uma hipoacusia mista, tá certo? E o que acontece se você tem uma hipoacusia mista? Tanto a via aérea como a via óssea, elas estarão alteradas. Só que vai haver uma diferença entre esses dois gráficos de pelo menos 10 decibéis. Como é que funciona isso? Então, aqui a gente tem o primeiro gráfico, que é de uma pessoa que não tem nenhum tipo de problema. Você percebe ó, que a via aérea dela, eu estou vendo um X, então eu sei que é via aérea e sei que é da orelha esquerda, apesar dele ter especificado aqui em cima. Você percebe, portanto, que esse indivíduo, ele não tem nenhum tipo de deficiência auditiva, porque em todas as frequências que foram estudadas, ele não ultrapassa 25 decibéis, que seria essa linhazinha aqui, tá bom? Entre 20 e 30 decibéis. Se eu pego esse indivíduo que está aqui embaixo, ó, esse gráfico aqui, onde tem o nome orelha direita. Olha aqui, eu testei a via aérea desse indivíduo. A via aérea dele, na orelha direita, é representada como uma bola, tá bom? Então, você percebe que a via aérea dele estava alterada. Quando eu testei a via óssea ela veio para faixa de normalidade, ou seja, entre 20 e 30, ó, a via óssea está normal, ou seja, esse indivíduo ele tem uma perda totalmente condutiva, tá bom? Ele tem uma hipoacusia de condução. A via aérea dele está alterada, mas a via óssea dele está normal, ó, está antes de 25 decibéis. Nesse indivíduo aqui, se você perceber, eu estou testando a via aérea, é um X, e eu estou falando da orelha esquerda, que ele especifica aqui em cima. Você nota que a via aérea desse indivíduo está alterada. Quando eu vou testar a via óssea dele também está alterada, igualmente alterada. Ou seja, esse indivíduo aqui, ele tem uma hipoacusia neurosensorial, tá bom? E agora, olha por fim essa última audiometria. Quando eu testei a via aérea tem uma perda. Você vê aqui que o limiar dele na via aérea gira em torno de 60, 60, 55, 50, né? Enfim, você percebe que a via aérea dele está alterada. Quando eu vou estudar a via óssea dele é melhor do que a via aérea, mas você vê que ela não é normal. Ah, o que é normal? Antes de 25 decibéis. Então, olha aqui, ó, a linha de 25 decibéis estaria mais ou menos aqui. Você percebe, portanto, que a via óssea dele não é normal, mas você percebe que, apesar da via óssea não ser normal, ela é melhor do que a via aérea, tá certo? E você vê que entre esses dois gráficos, se eu fosse traçar uma linha, existe uma diferença de pelo menos 10 decibéis, tá bom? Pelo menos 10 decibéis. Ou seja, esse é um indivíduo aqui que ele tem uma hipoacusia mista. Ele tem tanto uma perda condutiva como uma perda neurosensorial, tá bom? Então, toda vez que você observar uma audiometria tonal, você vai fazer esse tipo de análise. Você vai ver onde é que está a via aérea, tá bom? E depois você vai ver onde é que está a via óssea. Se a via aérea está alterada e a via óssea estiver normal, que é este caso aqui, o problema é de condução.
Se a via aérea está alterada e a via óssea também está igualmente alterada, o problema ele é totalmente neurosensorial. Se a via aérea está alterada e a via óssea também está alterada, mas ela está melhor do que a via aérea, ou seja, existe uma diferença de pelo menos 10 decibéis, aqui a hipoacusia ela é mista, tá certo? Então vamos lá seguindo. Além de analisar exatamente qual é o tipo de perda auditiva, você pode analisar também qual é o formato da curva audiométrica, tá bom? Existem algumas doenças que cursam com algum tipo específico de formato de curva, tá bom? Se você perceber aqui, talvez a forma mais frequente de perda auditiva seja a forma descendente, que é essa que a gente está vendo aqui. Ou seja, normalmente, o indivíduo que tem hipoacusia, ele tem hipoacusia para as maiores frequências, tá certo? Mas a curva audiométrica, ela pode ser plana ou horizontal, que é essa que a gente está vendo aqui, ou ela pode ser descendente. Isso normalmente existem algumas doenças que podem cursar com esse tipo de curva audiométrica, que são as doenças vasculares, né? Ou seja, as vasculopatias, e doenças degenerativas, processos degenerativos, como é o caso da presbiacusia, tá bom? Mas todo o processo degenerativo da orelha interna pode cursar também com uma curva descendente, ou mesmo plana, que são essas duas que a gente está observando aqui. Na curva audiométrica ascendente, que é essa segunda aqui, você percebe que o indivíduo ele tem uma hipoacusia aqui, ou seja, ele tem uma perda maior do que 25 decibéis, mas ela é uma perda que é menor para as intensidades maiores. Tem uma perda aqui, mas é menor para as intensidades maiores. Essa curva ascendente ela é muito comum nas fases iniciais da doença de Meniere, tá certo? A doença de Meniere é uma doença caracterizada pela tríade hipoacusia flutuante, ou seja, tem momentos em que o indivíduo ele tem perda da audição, tem momentos em que ele não tem perda da audição, tá certo? Ela é flutuante, hipoacusia flutuante, vertigem, caracterizado também por crises de vertigem e por plenitude aural, ou seja, o indivíduo ele tem sensação de orelha cheia, como se o ouvido tivesse cheio, tá certo? Então essa é a tríade e pode também estar presente zumbidos, tá bom? Então nas fases iniciais da doença de Meniere, que vocês vão ver quando estiverem estudando labirintopatias periféricas, vocês vão ver que a hipoacusia tem essa curva ascendente, ou seja, ela é pior para frequências menores e melhor para as frequências maiores, tá bom? A curva audiométrica, às vezes, ela tem um entalhe, ou seja, ela é pior em 4.000 Hz. Isso é muito comum na PAIR, que é a perda auditiva induzida por ruído, ou seja, o trauma acústico, tá bom? Isso leva normalmente a uma destruição das células ciliares, e aí você tem uma perda muito característica em 4.000 Hz. Às vezes a perda ela é descendente, mas ela é mais característica, como a gente vê aqui, ó, em 4.000 Hz. Então isso chama muita atenção, vai ser uma perda neurosensorial e que vai ter esse tipo de entalhe, isso já chama atenção para uma perda auditiva induzida por ruído. Outra característica que vai chamar atenção para uma perda auditiva induzida por ruído é que normalmente ela é bilateral, porque o indivíduo ele expõe as duas orelhas da mesma forma, normalmente, tá bom? E existe também uma curva audiométrica que é um U invertido, ou seja, você tem uma perda maior nas frequências menores e uma perda maior nas frequências maiores, tá bom? E você não tem uma perda importante nas frequências aqui do meio, ou seja, 1.000, 2.000 Hz, tá certo? E dá esse aspecto aqui de um invertido. Isso é muito comum nas labirintopatias metabólicas, ou seja, o indivíduo ele pode ter doenças do labirinto, mas também da cóclea, causada por distúrbios metabólicos, ou seja, distúrbios de glicemia, né? Diabetes mellitus pode causar isso, distúrbios do colesterol, hipercolesterolemia, distúrbios dos triglicérides, tá bom? Hipertrigliceridemia. Então, as labirintopatias metabólicas, mas não só labirintopatias, né? Também são distúrbios que afetam a cóclea, podem causar esse tipo de curva audiométrica aqui, uma perda neurosensorial maior nas frequências menores e maior também nas frequências maiores. Então, a gente não vai olhar só qual é o tipo de perda, se ela é condutiva, se ela é neurosensorial ou se ela é mista. Você também tem que olhar a morfologia. De longe, a morfologia mais frequente é essa aqui no meio. Ela é descendente, ou seja, a pessoa tem uma perda auditiva pior nas maiores frequências, tá certo? E aí, isso que a gente falou foi a audiometria tonal, tá bom? Mas a audiometria também tem uma outra parte que é a audiometria vocal. Então, você percebe, esse gráfico aqui, ó, foi o que a gente já analisou. Esse indivíduo aqui, por exemplo, ele não tem. Ó, aqui, olha a via aérea
da orelha direita dele. São essas bolinhas vermelhas, tá certo? Você percebe que essa via aérea está antes de 25 decibéis, que é essa linha tracejada que está aqui, ou seja, é uma via aérea normal. Eu não preciso nem testar a via óssea, tá bom? E olha a via aérea agora da orelha, olha a via aérea dele agora da orelha esquerda, que é representada por esse X. Você vê também que é uma via aérea normal, tá certo? Então, esse é um indivíduo que tem audição normal, tá bom? Isso aqui é a audiometria tonal, tá certo? Quando a gente vai para a audiometria vocal, a gente faz a análise dessas duas tabelas que tem aqui do lado. O SRT, que é a sua sigla em inglês, mas também é chamado de limiar de reconhecimento de fala, tá bom? E o IPRF, que é o índice percentual de reconhecimento de fala. O que é o SRT? O que é o IPRF? Vamos ver aqui. O SRT analisa a seguinte alteração. Ela vai pegar o limiar auditivo do indivíduo. Nesse caso aqui, esse limiar auditivo desse indivíduo gira em torno de 5 decibéis, né? Se você prestar atenção. E ela começa a analisar, coloca 40 decibéis aqui, se é 5 decibéis, eu vou começar a analisar de 45 decibéis. E ela começa a falar palavras em algumas frequências, na frequência de 500, 1000 e 2000 Hz, ela começa a dizer algumas palavras, de sílabos e trissílabos, tá bom? Isso que eu estou comentando é justamente o limiar de reconhecimento de fala, tá bom? E aí, numa frequência de 40 acima do seu limiar auditivo, ela começa a falar essas palavras. À medida que o indivíduo acerta a maioria das palavras, ela vai reduzindo 10 decibéis, ou seja, se ela começou aqui com 45 decibéis e o indivíduo acertou todas as palavras, ela vai para 35. Se ele acertou todas, ela vai para 25 e assim por diante, tá bom? Se o indivíduo erra mais do que a metade das palavras, ela volta 5 decibéis para frente e repete outras palavras. Qual é o objetivo do limiar de reconhecimento de fala? Ele avalia em qual intensidade sonora o indivíduo reconhece pelo menos 50% das palavras. Reconhece e é capaz de reproduzir 50% das palavras, tá bom? É o que ele coloca aqui embaixo. Ó. O limiar de reconhecimento de fala deve corresponder à média dos limiares tonais por via aérea nas frequências de 5, 1000 e 2000, podendo ser obtido na intensidade de 5 a 10 acima dessa média. Ou seja, o limiar de reconhecimento de fala normal é aquele que está no máximo acima de 5 ou 10 o limiar tonal, que a gente viu lá na audiometria tonal. Caso a média das frequências de fala não corresponda ao limiar de reconhecimento de fala, deve-se suspeitar que o paciente tenha perda auditiva que prejudica a compreensão da fala. Ou seja, além dele ter a perda auditiva, aquela perda auditiva prejudica a fala daquele indivíduo, tá certo? E o outro índice que a gente utiliza na audiometria tonal é o IPRF. O que é o IPRF? O indivíduo vai pegar o examinador que está realizando o teste, ele vai ver qual é o seu limiar auditivo tonal, nesse caso aqui desse indivíduo gira em torno de 5, vai colocar 40 decibéis acima desse limiar auditivo tonal e vai começar a repetir algumas palavras, vai começar a falar algumas palavras, tá bom? E aí esse indivíduo, ele tem que dizer, ele tem que reproduzir essas palavras, tá certo? E só isso, ele não vai reduzindo como acontece no limiar de reconhecimento de fala. Ele vai só botar em uma determinada frequência, por exemplo, aqui, em uma determinada intensidade, aqui nesse indivíduo ele analisou a intensidade de 40 na orelha direita e 40 na orelha esquerda. E você vê que ele reconheceu 100%, ó, 100% das palavras, tanto na orelha direita como na orelha esquerda, tá bom? Qual é o objetivo do IPRF? O objetivo do IPRF é porque em indivíduos normais, a gente chama isso de discriminação vocal. A discriminação pode variar de 88% a 100%, ou seja, o indivíduo, ele escuta aquilo e ele consegue falar aquela palavra, tá bom? Se o indivíduo ele tem um IPRF de 60% a 88%, ou seja, ele erra uma parte das palavras que o examinador fala, a gente pode suspeitar de uma lesão coclear, e se ele erra menos que 60%, e se ele erra mais que 60%, né, na verdade, se ele tem um IPRF menor do que 60%, você pode suspeitar de uma lesão retrococlear. Por que é importante? Porque às vezes o indivíduo ele tem uma perda auditiva, só que é condutiva. Por ser condutiva, ele reconhece muito bem as palavras, tá bom? Se você entregar aquela palavra numa intensidade sonora que ele a escute bem,
ele consegue reconhecer e consegue falar aquela palavra. Mas no indivíduo que tem uma perda neurosensorial, seja ela coclear ou retrococlear, muitas vezes, mesmo numa intensidade em que ele escute a palavra, ele não consegue discriminar a palavra, ele não consegue reconhecer a palavra. Então, o IPRF é mais um artifício que eu tenho para poder dizer se a lesão ela é condutiva ou se ela é neurosensorial, tá certo? Então, se o indivíduo ele tiver uma perda condutiva de 40 decibéis, e se ele tiver uma perda condutiva de 40 decibéis, só que se ele tiver uma perda condutiva de 40 e uma perda neurosensorial de 40, certamente esse indivíduo que tem uma perda neurosensorial de 40, ele vai ter um IPRF muito mais prejudicado do que o indivíduo que tem uma perda condutiva, tá bom? Então, o objetivo da audiometria tonal é mais ou menos essa. Se a gente fosse só fazer aqui um teste, ó, analisar, portanto, esse gráfico aqui, ó, a orelha direita e a orelha esquerda, eu não precisaria nem colocar o que é a direita e o que é a esquerda, porque aqui eu estou vendo bolinhas e aqui eu estou vendo alguns símbolos com a letra X, né? Então, eu sei que isso aqui é a orelha direita, porque eu estou analisando a via aérea aqui, e aqui a orelha esquerda, tá certo? Você vê aqui que esse indivíduo na orelha direita, ele tem uma perda importante, tá bom? Da audição. Aqui. E quando eu testei a via óssea dele, você vê que ele não tem uma via óssea normal, ou seja, ele tem uma via óssea que também é prejudicada. Em alguns momentos, essa via óssea ela se distancia da via aérea, às vezes mais do que 10 decibéis. Certamente ele tem uma deficiência auditiva predominantemente neurosensorial, mas você pode ficar na dúvida se ele também tem uma deficiência auditiva mista, porque aqui existe um gap aéreo-ósseo maior do que 10 decibéis. Aqui também parece ter esse gap maior do que 10. A orelha esquerda, do mesmo jeito, você tem uma perda na via aérea, quando você faz a via óssea, você também tem uma perda. Em alguns momentos, essa perda, ó, ela supera os 10 decibéis. Então, certamente esse indivíduo ele tem uma deficiência auditiva que é predominantemente neurosensorial, tá bom? Mas você pode perceber também que pode ser que tenha um componente aqui condutivo, tá certo? Ou seja, pode ser que ele tenha uma hipoacusia mista. Quando você vai aqui para o limiar de reconhecimento de fala, você percebe que na orelha direita é de 90 e na orelha esquerda é de 95, ou seja, 90 e 95. Você percebe que o limiar de reconhecimento de fala está mais ou menos no que era para ser mesmo, 5 a 10 decibéis acima do limiar tonal, tá bom? Ou seja, esse indivíduo ele não tem um prejuízo em reproduzir a fala, tá certo? Por conta da deficiência auditiva dele, ele não tem esse tipo de prejuízo. Já quando a gente vai aqui para o IPRF, né, o índice percentual de reconhecimento de fala, na orelha direita, quando eu coloco 100 decibéis, ele só reconhece 24% das palavras monossílabas e 44% das palavras dissílabas, tá certo? E na orelha esquerda, com 100 decibéis também, ele reconhece só 28% dos monossílabos e 56% dos dissílabos. Ou seja, ele tem uma perda predominantemente neurosensorial e ele tem um IPRF bem ruim, um IPRF menor do que 60%. Isso fala a favor de que a perda que ele tem é predominantemente neurosensorial mesmo, e provavelmente eu posso suspeitar que essa perda neurosensorial ela é retrococlear, ou seja, o problema não está na cóclea, está do nervo auditivo em diante, ou seja, nervo auditivo, núcleos olivares, colículos, o próprio tronco encefálico, tá certo? Então é mais ou menos assim que eu tenho que analisar uma audiometria tonal e uma audiometria vocal, tá bom? Um outro exame que a gente utiliza muito nos testes auditivos são as otoemissões acústicas, né? Como a gente havia falado, as otoemissões acústicas é um exame que é feito na triagem neonatal, tá bom? Que é o famoso teste da orelhinha. Então, é colocado um aparelho, esse aparelho ele gera uma intensidade sonora que passa pela orelha externa, pela orelha média e chega lá na cóclea. Quando ela chega lá na cóclea, a gente sabe que a nossa orelha interna, especificamente aqui, as células ciliares funcionam como amplificadores da intensidade sonora, né? Ou seja, a gente começa a movimentar com mais intensidade a membrana basal, e por movimentar com mais intensidade essa membrana basal ou membrana basilar, eu começo a gerar também uma energia mecânica. Esta energia mecânica que é gerada nesse movimento de amplificação retorna pela orelha média e pela orelha externa e pode ser captada pelo som. Ou seja, quando eu faço esse exame, as otoemissões acústicas, eu estou testando se esse indivíduo ele tem orelha interna
e se a orelha interna dele tem a funcionalidade preservada, tá certo? Ou seja, esse som ele vai, anda por toda a orelha e ele, ó, retorna e é captado. Se ele vai e retorna, esse teste é positivo, ou seja, esse teste mostra que o indivíduo tem todas as vias íntegras, tá bom? Qual é a importância desse teste, da gente conhecê-lo? Primeiro, existem alguns momentos em que o teste ele pode acusar que o indivíduo ele tem alguma deficiência auditiva, sem que ele tenha alguma doença da orelha interna. Que sentido? Às vezes, o bebezinho ele tem o conduto auditivo externo um pouco mais estreitado, ou às vezes ele pode nascer com alguma doença da orelha média, e aí a gente sabe que as autoemissões acústicas, elas testam a orelha interna, mas para testar a orelha interna, ela acaba se utilizando das vias condutivas, ou seja, ela acaba se utilizando da orelha externa e da orelha média. Portanto, se o bebezinho, ele tem um teste autoemissões acústicas que estão alteradas, existem duas possibilidades. Ou ele realmente tem uma doença da orelha interna, ou ele tem uma doença da orelha externa ou da orelha média, que impede que essas ondas elas se propaguem, tanto para chegarem à cóclea, como no retorno da cóclea até o aparelho, tá bom? Então, às vezes, esse teste ele pode dar um falso positivo, né, que a gente chama, a criança não tem nenhuma doença da orelha interna, mas, eventualmente, o exame ele pode dizer que existe, sim, algum problema, mas, na verdade, porque há um prejuízo da orelha externa e da orelha média, tá bom? Então, essas são as autoemissões acústicas, simples dessa maneira, tá bom? Existe um outro exame que é a imitanciometria. A imitanciometria é um exame que avalia 2 pontos. Ele avalia a timpanometria ou timpanograma, né? A complacência do sistema membrano-ossicular, o sistema tímpano-ossicular, e avalia também o reflexo estapético. Mas vamos começar por partes, né? Vamos falar primeiro do timpanograma. O timpanograma, ele é um exame que é feito da seguinte maneira: é colocado uma sonda no conduto auditivo externo, uma sonda que tem 3 canais, tá certo? Um canal é capaz de realizar uma intensidade sonora, de emitir um som com uma determinada intensidade sonora. Um outro canal é capaz de receber esta intensidade sonora quando reflete na membrana timpânica. E um outro canal é capaz de injetar ar do conduto auditivo externo e mudar a pressão do conduto auditivo externo. Tá bom? Qual é o objetivo do timpanograma? O objetivo do timpanograma é avaliar justamente a complacência da membrana timpânica, tá bom? A depender da pressão que eu coloco no conduto auditivo externo. Normalmente, um timpanograma normal tem uma amplitude de complacência que varia em torno de 0,25, ou seja, mais ou menos varia em torno daqui até 1, ou seja, até aqui, tá certo? Um timpanograma normal varia em torno disso, ou seja, a membrana timpânica ela tem a sua complacência e tem essa variação normal. E o pico máximo da complacência é em torno de 0, ou seja, quando o conduto auditivo externo não tem nenhum tipo de pressão adicional ou nenhum tipo de pressão de menos, é quando a membrana timpânica tem a sua melhor funcionalidade, tá certo? Tem a sua melhor complacência. Então, o timpanograma normal é mais ou menos esse aqui que a gente está observando. Quando a gente vai para os timpanogramas que estão alterados, você percebe que qual é a alteração desse timpanograma? O pico continua aqui na pressão de 0 milímetros de água, mas ele é um pico inferior a 0,25. Ou seja, eu tenho uma redução da complacência da membrana timpânica, tá bom? Existe, portanto, uma rigidez de todo o sistema timpano-ossicular, tá bom? E existe uma doença que pode fazer isso. Essa doença se chama autosclerose. A autosclerose, ela pode fixar algumas articulações dos ossículos e, por fixar algumas articulações dos ossículos, ela faz com que eu tenha uma redução da complacência da membrana timpânica e do sistema ossicular, tá bom? Inclusive, esse tipo de curva aqui é chamado de curva AR, tá bom? A curva AR, sempre lembre, ó, R de rigidez, ou seja, eu tenho uma redução da complacência, tá certo? Existe um outro tipo de curva que é chamado de curva AD. Você percebe aqui que na curva AD, o pico de complacência continua aqui
na pressão de 0, mas agora ele ultrapassa o nosso limite de 1 centímetro cúbico, ou seja, era para vir até aqui. E você percebe que o pico ultrapassa e muitas vezes tende ao infinito. Às vezes essas curvas elas nem se encostam, tá bom? Quando que isso acontece? Acontece quando a membrana timpânica e o sistema circular têm uma complacência muito aumentada, ou seja, as estruturas elas se movem com muita facilidade. Isso acontece em uma doença que é a desarticulação acicular. Por algum motivo você tem desarticulação dos ossículos e isso causa uma curva de timpanometria semelhante a essa, ou seja, é uma curva chamada tipo AD, tá bom? O D, lembre de desarticulação acicular. A amplitude da complacência é superior a 1, porém mantém o pico de complacência em 0 milímetros de água, tá bom? De pressão. E isso acontece na desarticulação, tá certo? Vamos lá para mais outros dois tipos de curva. Existe uma curva que é chamada de curva do tipo B, em que significa que não há complacência, ou seja, você não consegue perceber um pico bem definido. Ela é uma curva meio plana. Essa curva que a gente colocou aqui parece esboçar um pico, mas você vê que não é um pico bem definido como você vê aqui, ou mesmo como você vê nesses outros gráficos aqui, tá bom? Então, essa é uma curva plana. Quando que acontece a curva plana? Quando a membrana timpânica ela perde a complacência, ou seja, quando não há complacência. Existem algumas doenças, principalmente doenças da orelha média, como é o caso da otite média secretora, que causam uma atelectasia. Ela realmente repuxa a membrana timpânica para dentro da orelha média, e isso faz com que simplesmente ela fique extremamente rígida. Entenda que a curva D, ela é como se fosse o extremo da rigidez. Eu não consigo mexer em nada a membrana timpânica, independente de como eu vario a pressão no conduto auditivo externo, eu não consigo alterar a complacência da membrana timpânica. Isso acontece na otite média secretora, tá bom? E, por fim, existe uma curva, que é a curva do tipo C. A curva do tipo C, você percebe que ela tem um pico, ó. Esse pico ele pode estar aumentado ou diminuído, mas o que é mais importante na curva do tipo C? É que eu tenho o pico máximo não acontecendo mais na pressão de 0, mas agora acontecendo em pressões negativas. O que isso significa? Que há uma disfunção tubária da tuba auditiva, né, que leva a uma pressão negativa na orelha média. E para eu restabelecer o normal funcionamento do sistema tímpano-circular, eu preciso fazer também uma pressão negativa na orelha externa para voltar a membrana timpânica para sua posição de repouso. Ou seja, como há uma pressão negativa na orelha média, essa membrana timpânica ela tende a entrar na orelha média, tá certo? Para voltar ela para sua posição de repouso, eu preciso também fazer uma pressão negativa no conduto auditivo externo, tá certo? Ou seja, a curva do tipo C nada mais do que significa que existe uma pressão negativa na orelha média. E a pressão negativa na orelha média, normalmente ela decorre de disfunção tubária. A disfunção tubária, quando a gente for estudar as otites médias, né, a gente vai ver por que ela acontece. Mas ela pode ser mecânica, ela pode ser funcional. Quando ela é mecânica, ela pode ser por uma obstrução intrínseca da tuba, ou ela pode ser por uma obstrução extrínseca da tuba, tá certo? Então, esse aqui é um resumo de tudo que a gente falou. Existe a timpanometria, ou timpanograma AN, que é N de normal, é o que a gente vê aqui. Existe o timpanograma AS, ou AR, tá bom? Que é a de rigidez. Você percebe que o pico se mantém no 0, mas ele é reduzido. Existe o timpanograma AD, D lembra de desarticulação, em que o pico ele é aumentado e às vezes tende ao infinito. Existe o timpanograma tipo B, B parece com P, né? Então lembra de plano, em que ele é plano, ou seja, não há complacência da membrana timpânica. E existe o timpanograma do tipo C, em que eu tenho pressão negativa na orelha média e eu tenho um deslocamento do pico para a esquerda, tá bom? Então essas são as alterações que a gente vai ver de timpanometria, tá bom? E para terminar, a imitanciometria ela é dividida nas duas partes. A timpanometria a gente já analisou, e existe também o reflexo estapédico. O que é o reflexo estapédico? Você percebe que chega determinado momento, ó, isso aqui é a nossa orelha média, tá bom? Aqui você tem martelo, que sobe aqui um pouquinho para o ático da orelha média. Aqui eu vejo o ramo longo da bigorna, essa estrutura que tem aqui, e o ramo longo da bigorna, aqui na sua porção terminal, se articula com o estribo, tá bom?
E você percebe que no estribo tem um tendão de um pequeno músculo que se insere aqui no estribo, que é o músculo estapédico, ou músculo estapediano, tá bom? Dentro da nossa audição existe o limiar, que foi o que a gente já falou, ou seja, é a intensidade sonora, a mínima intensidade sonora em que a gente consegue ouvir, e existe também uma intensidade sonora que começa a prejudicar os nossos ouvidos, tá bom? E que por um mecanismo de defesa, quando eu tenho uma intensidade sonora muito alta, eu tenho uma contração desse músculo estapediano, e essa contração acontece por meio do reflexo estapediano, que leva a um enrijecimento da cadeia ossicular, fazendo com que toda a intensidade sonora que chega à membrana timpânica não seja repassada para a orelha interna, tá certo? Então, você percebe que quando eu tenho um som muito alto, acima de 80 decibéis, acima do limite da audição, ou seja, se meu limite auditivo for de 20, 80 decibéis acima dá 100. Se eu tenho uma intensidade sonora de 100, você tem uma ativação a partir das células ciliares internas, uma via aferente, né, que sobe pelo oitavo par, que é o nervo acústico, que vai levar, que vai chegar a outras estruturas, né, o núcleo coclear ventral, o complexo olivar superior, até chegar tanto nos núcleos motores faciais no mesmo lado, como no contralateral, tá bom? E você percebe que quando eu tenho uma intensidade sonora muito alta, existe aqui, pelas vias eferentes, tanto eu vou ter o reflexo estapediano ipsilateral, do mesmo lado em que eu tive a geração do reflexo, como eu vou ter o reflexo estapediano contralateral, tá bom? Que vai ser a contração do estribo para que não haja um prejuízo das células ciliares. É um mecanismo de defesa do ser humano, o reflexo estapediano. Então, você percebe que a via aferente dele acaba causando uma eferência bilateral, tanto ipsi como contralateral, tá bom? Aqui, só para detalhes mesmo, você percebe também que existe o músculo tensor do tímpano. O músculo tensor do tímpano também tem essa finalidade, só que você precisa de intensidades sonoras bem superiores para poder causar uma contração do tensor do tímpano. A contração do músculo tensor do tímpano, ela deriva dos núcleos do quinto par, né, da parte motora do quinto par. Então, por isso que o quinto par está representado aqui, mas a gente precisaria de intensidades sonoras muito elevadas para poder ter a contração do tensor do tímpano, tá certo? Nesse caso aqui, o que nos interessa é o reflexo estapédico. Então, vamos lá. Se você tem uma deficiência condutiva, uma deficiência auditiva condutiva, quais são as possibilidades? Você pode ter um reflexo com aumento da faixa dinâmica da audição. O que é a faixa dinâmica da audição? É o que está entre linear auditivo e entre a intensidade sonora que gera o reflexo estapédico. Se o linear auditivo é de 20 e se a intensidade que gera o reflexo é de 100, eu chamo essa faixa de 20 a 100 de faixa dinâmica da audição, tá bom? Quando o indivíduo ele tem uma deficiência condutiva, vamos supor que ele tem uma doença da orelha externa. Vamos colocar aqui de novo a rolha de cerume. A rolha de cerume, eu vou precisar de uma intensidade sonora muito maior para poder causar o reflexo estapediano, tá certo? Então, muitas vezes, você tem um aumento da faixa dinâmica da audição, porque você precisa de uma intensidade sonora muito maior para poder causar o reflexo. Ou seja, em vez de você causar o reflexo com uma intensidade sonora de 100 decibéis, você precisaria de uma intensidade sonora de 120 decibéis. A depender do quanto esse indivíduo ele tem deficiência auditiva condutiva, muitas vezes, mesmo com intensidades sonoras elevadas, você não consegue causar o reflexo estapediano. Então, nas DAs condutivas, você pode ter dois tipos de alterações. Duas alterações. Ou você tem um reflexo com o aumento da faixa dinâmica da audição, ou você tem a ausência do reflexo, tá certo? Agora, vamos lá para as DAs neurosensoriais, tá bom? Nas DAs neurosensoriais, existem algumas alterações. Você pode ter um reflexo com aumento da faixa dinâmica da audição, ou seja, você tem uma doença da cóclea em que você precisa de uma intensidade sonora maior para poder causar o reflexo estapediano e, portanto, tem um aumento da faixa dinâmica da audição. Você pode ter uma redução da faixa dinâmica da audição, ou seja, é um fenômeno que a gente chama de recrutamento, ou você pode ter uma ausência do reflexo estapediano, tá certo? Ou seja, com intensidades sonoras muito altas, você não consegue causar o reflexo estapediano. Então, nas deficiências auditivas neurosensoriais, você pode ter tanto um aumento como uma redução, ou até mesmo a ausência do reflexo. Nas lesões do oitavo par, que é o par que faz a aferência, você vai ter uma ausência do reflexo ipsi contralateral.
Veja bem, se eu tenho uma lesão aqui do oitavo par, que é esse que eu estou vendo aqui, como você não tem a referência, você não vai ter um reflexo nem contralateral, nem ipsilateral. Se eu tenho lesões do sétimo par, que é o facial, né? Você vai ter a ausência do reflexo ipsilateral à lesão, ou seja, se a lesão ela for aqui, o indivíduo tem a via aferente preservada, tem a via eferente desse lado preservada, mas a desse lado aqui, ó, não está preservada, ou seja, o reflexo estapediano ipsilateral à lesão estará afetado. Então, com o reflexo estapediano e analisando sempre as duas orelhas, né, você pode tirar algumas conclusões também, tá bom? Então, o reflexo estapediano é um exame importante para ser avaliado. Bom, pessoal, e para terminar, né, a gente tem o potencial aditivo evocado do tronco cefálico. O potencial aditivo evocado nada mais é do que uma série de eletrodos que é colocado no crânio, né, e é gerado, a partir de um determinado som, no conduto auditivo externo, uma, uma determinada intensidade sonora, e eu vou avaliar as ondas que vão sendo formadas a partir dessa emissão desse som, tá bom? Mais ou menos assim, tá bom? Esse som, ele é gerado, ele passa pela orelha externa, pela orelha média, chega até aqui a cóclea, e aí eu posso observar aqui que algumas ondas, elas são geradas. E a gente sabe que essas ondas, elas correspondem a algumas estruturas, tá bom? Por exemplo, essa primeira onda aqui, ela corresponde à passagem do estímulo pelo nervo auditivo, a segunda onda corresponde à passagem do estímulo pelos núcleos cocleares,
a terceira onda pelo complexo olivar superior, a quarta onda leminísco lateral, a quinta onda colículo inferior, tá certo? As principais ondas são a primeira, a terceira e a quinta, tá bom? Você percebe que elas são as mais proeminentes, às vezes a quarta onda ela se funde com a quinta onda, às vezes eu não consigo distingui-la, às vezes a segunda onda ela é muito pequena, mas as principais ondas a serem analisadas é a primeira, são a primeira, a segunda e a terceira, a primeira, a terceira e a quinta, tá bom? A primeira, a terceira e a quinta. E a onda mais proeminente é a quinta onda, ou seja, é quando esse estímulo ele passa pelo colículo inferior, eu consigo observar a quinta onda. E aqui é um bebezinho realizando o exame, alguns eletrodos que são colocados, e aqui é o aparelho que fica no conduto auditivo externo, que é o que gera o som, tá certo? Existem alguns parâmetros que eu posso analisar, portanto, no potencial auditivo evocado do tronco encefálico, né? Esses parâmetros são as latências absolutas. O que são as latências absolutas? É o tempo decorrido entre a geração do estímulo, né? É o tempo decorrido entre a geração do som e a formação dos picos das ondas. Então, eu tenho aqui essa latência absoluta chamada de 1, 3 e 5, né? Ou seja, é o tempo decorrido entre o som até a formação do pico da onda, tá bom? E existem as latências interpicos, tá certo? As latências interpicos é o tempo decorrido entre o pico das ondas, entre a 1 e a quinta, entre a primeira e a quinta, entre a primeira e a terceira, entre a terceira e a quinta, tá certo? Uma coisa importante que eu tenho que comentar é que o que determina essa primeira parte aqui, entre a geração do som e o aparecimento da primeira onda, nada mais é do que as vias condutivas do indivíduo, ou seja, se o indivíduo ele tem vias condutivas preservadas, essa latência absoluta chamada de 1, que é essa aqui, ó, essa latência absoluta chamada de 1, ela vai estar preservada, vai estar com a duração normal. Se o indivíduo ele tem qualquer problema condutivo, você concorda que entre a geração do som e a formação da primeira onda, eu vou ter um aumento da duração, tá certo? Isso é importante pelo seguinte motivo. Se eu tenho, portanto, uma deficiência condutiva, eu vou ter um aumento de todas as latências absolutas, porque eu vou aumentar aqui a primeira porção da primeira e, por conseguinte, eu aumento também a terceira e a quinta, tá bom? E o que determina as latências interpicos é a integridade das vias neuronais. Ou seja, entre a primeira a terceira e a quinta, o que determina é a integridade das vias neuronais, ou seja, do nervo auditivo e do tronco encefálico baixo e tronco encefálico alto, tá certo? Então, vamos lá. Quando eu analiso, portanto, um potencial evocado auditivo do tronco encefálico, eu posso dividir as lesões em dois tipos, que é aquela classificação que a gente já conhece, né? O topodiagnóstico. As lesões elas podem ser condutivas ou elas podem ser neurosensoriais. Se elas forem neurosensoriais, elas podem ser cocleares ou elas podem ser retrococleares. Quando ele diz que as lesões são retrococleares, são as lesões que estão atrás da cóclea, ou seja, de nervo ou do próprio tronco encefálico, tá bom? Então, vamos lá. Quando o problema ele é condutivo, olha as alterações aqui. Eu tenho um aumento da latência absoluta de todas as ondas, da latência absoluta, tá bom? Eu tenho um linear eletrofisiológico moderadamente elevado, ou seja, eu preciso de uma intensidade sonora maior para poder gerar o potencial evocado, e eu tenho uma latência interpico normal. Então, vamos lá analisar. Essa aqui é uma curva normal e essa aqui é uma curva condutiva. Você percebe aqui que na curva condutiva, o som ele foi gerado no mesmo instante. Mas até eu ter a formação da primeira onda, até eu ter, desde o momento do som até a terceira onda, desde o momento do som até a quinta onda, eu tenho um aumento da latência absoluta de todas as ondas, um aumento da latência absoluta. E por o problema ser condutivo, muitas vezes eu preciso de uma intensidade sonora maior para poder levar ao potencial evocado, tá bom? Ao potencial elétrico. Se você perceber aqui, entre a distância entre a primeira e a terceira, entre a terceira e a quinta, não tem alteração segundo o normal. Isso significa dizer que há uma integridade, portanto, das vias neurais. Então, esse aqui é o achado que a gente vai ver no potencial evocado auditivo do indivíduo que tem uma DA condutiva, tá bom? Se a deficiência auditiva ela for neurosensorial, especificamente ela for coclear, você tem latências absolutas normais, tá certo? Você tem latências interpicos normais. A alteração que você vai ver na alteração coclear é um linear eletrofisiológico elevado. Ou seja, você não tem alteração nem de latências absolutas, ou seja, desde a geração do som até aqui a primeira e a terceira e a quinta onda, continua do mesmo jeito.
E as latências interpicos também estão normais. Entre primeiro e terceiro e quinto também estão normais. Como o problema ele é coclear, qual é a alteração que eu vou encontrar aqui? Eu vou precisar de uma intensidade sonora bem maior do que de um exame completamente normal para poder gerar o mesmo potencial evocado. Tá bom? Então, em doenças que afetam somente a cóclea, como é o caso, por exemplo, da PAIR, né, da perda auditiva induzida por ruído, ou da presbiacusia, ou da toxicidade por aminoglicosídeos, ou seja, o problema ele é totalmente coclear, eu tenho um exame que na morfologia não muda. O que muda é que a única coisa eu preciso de uma intensidade sonora aumentada para gerar o mesmo potencial evocado, tá bom? Quando as lesões são retrococleares, aí, a gente tem alguns problemas, tá certo? A gente pode ter algumas alterações que sugerem lesões retrococleares. Primeira, você tem uma latência interpico aumentada, tá bom? Ou seja, entre a primeira e a terceira, entre a terceira e a quinta onda, e entre a primeira e a quinta, obviamente, elas podem estar aumentadas. Isso sugere que a lesão, é atrás da cóclea, é no nervo auditivo ou no tronco cefálico baixo, tronco cefálico alto, né? A presença somente da primeira onda. O que determina a presença da primeira onda e a duração entre o som e a primeira onda são as vias condutivas. Mas você vê que da primeira onda em diante, eu não consigo nem ver terceira nem quinta onda, ou seja, há um prejuízo das vias neurais, tá certo? A própria falta de reprodutibilidade, né? Você percebe que a falta de reprodutibilidade, eu não consigo ver nenhuma onda. Então, olha aqui algumas alterações cocleares. Eu tenho aqui um exame completamente normal, esse exame aqui de cima, e eu tenho aqui alguns exames alterados. Olha aqui, até a formação da primeira onda, a duração é normal. Entre a primeira e a terceira, entre a terceira e a quinta, eu tenho uma latência interpico aumentada, tá bom? Isso aqui sugere uma lesão das vias retrococleares, tá certo? Vamos aqui para esse outro exame, ó. Eu tenho a formação do primeiro pico, eu tenho a formação do terceiro pico e do quinto pico. Primeiro, as latências interpicos também estão aumentadas. Outra coisa importante, olha aqui essa quinta onda. Essa quinta onda, muitas vezes é a onda mais proeminente do exame. E aqui ela é uma onda bem pequena, tá certo? Então, isso chama atenção também para lesões retrococleares. E aqui, uma alteração também, em que eu consigo ver nitidamente a primeira onda e depois eu não consigo ver muito bem a formação de nenhuma outra onda. Isso aqui também sugere uma lesão retrococlear. Então, toda vez que eu tenho uma lesão retrococlear, isso chama atenção para uma lesão ou de nervo auditivo, ou de tronco encefálico baixo ou tronco encefálico alto, tá bom? Então, o exame de neuroimagem, que veja muito bem partes moles, se impõe, como é o caso de uma ressonância magnética do crânio, tá bom? Inclusive, se o indivíduo ele tem qualquer dessas alterações retrococleares, isso poderia ser, por exemplo, um neurinoma do acústico. Olha aqui o neurinoma do acústico, né? Aqui é uma imagem ponderada em T1, após injeção de gadolínio, você tem uma captação homogênea, né, de injeção de gadolínio, com essa formação desse bico aqui. Nada mais é do que um neurinoma que começou a invadir o conduto auditivo interno, tá bom? Que forma também essa imagem aqui. Ela tem isosinal e hipersinal aqui em T2. Esse aqui é um T2 porque tem hipersinal do líquor. A gente consegue ver aqui nos ventrículos líquor com hipersinal, terceiro ventrículo com hipersinal, e aqui em algumas cisternas também um líquor, tá bom? Essa é a lesão aqui. Você vê que é uma lesão que está em ângulo ponto cerebelar, ou seja, uma lesão que está entre ponte e entre cerebelo, inclusive comprimindo o cerebelo, tá certo? O neurinoma do acústico, ele pode estar presente numa doença chamada neurofibromatose. Existem dois tipos de neurofibromatose. A neurofibromatose do tipo 1, que é a forma clássica da doença, e a neurofibromatose do tipo 2. A neurofibromatose é uma doença caracterizada por manchas café com leite e por fibromas em vários locais. Pele, vísceras internas e também o sistema nervoso central, tá certo? Esse sistema nervoso na verdade, sistema nervoso, principalmente periférico, tá certo? Na neurofibromatose do tipo 1, que é a doença de von Recklinghausen, né? Esse é o epônimo que eles dão para a neurofibromatose tipo 1, somente 5% dos indivíduos têm neurinoma do acústico. E nesses 5% dos indivíduos que têm neurinoma do acústico, normalmente eles são unilaterais, como é o que a gente está observando aqui, tá bom? Então, esse aqui poderia ser muito bem um indivíduo com neurofibromatose do tipo 1. A neurofibromatose do tipo 2, 95% dos indivíduos têm neurinoma do acústico. E nesses 95%, a maioria, eles são bilaterais, tá certo? Então, esse aqui, por exemplo, poderia ser um indivíduo com neurofibromatose do tipo 1. É isso, pessoal. Eu sei que a aula ficou grande, né? Eu espero ter ajudado de alguma maneira. Talvez seja até importante vocês assistirem a aula por partes.